para mim, para a minha vida e para a minha família. Gênesis, capítulo 2, nós vamos ler do 18 ao 25. É um texto bem conhecido, fala de uma história que todos conhecem, que todos sabem, mas eu quero só avivar aqui a nossa memória e aplicar sobre as nossas vidas esse texto. Amém? Então, muito bom ver, lembrei que Vanderlei está aqui, vi ele esses dias, uma alegria. Então, um povo tudo cada vez mais novo. Amém? Então, vamos ficar de pé e ler o texto? É só a dinâmica para... Vamos passar um pedaço, né? Sentado. Como vocês trabalharam hoje, acredito o dia todinho, está todo mundo cansado, né? Então, é importante. Diz assim o texto, do 18 ao 25, do livro de Gênesis, capítulo 2. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o homem que disse: de todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Fechou o lugar das costelas e fechou com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixará o homem pai, mãe, e se une à sua mulher, e tornarão-se os dois uma só carne. Ora, um ao outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração através da sua palavra e através desse texto nessa noite. Senhor Deus, pela sua misericórdia e pela tua graça, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor que é bom, que sabe fazer todas as coisas, que conhece o nosso coração, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor, pela sua misericórdia, e que o Espírito Santo do Senhor traduza aos nossos corações, e que possamos dessa porção bíblica tirar lições e aplicar em nossas vidas nessa noite, para a glória do Senhor mesmo. Que possamos crescer na sua graça, no seu conhecimento, para o louvor da sua glória. Essa é a nossa oração nesse momento, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Hoje, Deus colocou no meu coração, e eu, como faz bem um ano que Charles, camarada preparado, viu? Gostei de ver, organizado. Um ano, ele já tinha programação do outro ano todinho. Eu acho isso maravilhoso. Por isso, quero dizer aqui, parabenizar de corpo presente. Então, é importante isso, organização. Então, já faz nessa faixa desse tempo que ele me convidou para trazer uma palavra nesse culto, que é ele, se eu por fazer muito tempo, então acredito que é o culto de família, então para falar sobre família, então, que é algo que eu amo falar, porque gosto muito de família. Tenho uma família abençoada. Fernanda já apresentou minha esposa linda, maravilhosa, e tenho mais duas filhas, Priscila e Brenda, que estão em casa. Então, já faz mais de 18 anos que casamos, porque não completou ainda os 20, eu estou mais de 18 anos que casamos. Então, e temos duas filhas, e para a glória de Deus, nós queremos nos manter firmes, unidos, até que o Senhor volte para nos buscar. Ou que eu morra, ou que ela, mais fácil eu, né? Que já estou mais na frente. Amém? Então, família é algo maravilhoso, está no coração de Deus. Foi Deus que criou a família.
Amém? Então, por isso, quero hoje falar o que Deus colocou no meu coração é que a família é o nosso maior bem. Eu sei que você pode ter aí uma casa muito grande, uma mansão tal, linda, maravilhosa, que vale não sei quantos milhões, um carro de luxo abençoado, que ande sozinho, guiando na rua. Você pode ter chácaras, N coisas, mas sem a família, isso não vale de nada. Eu, pensando um pouco esses dias sobre família, para falar para os irmãos aqui hoje à noite, eu procurei algumas coisas que se comparasse com a família. E de tanto pensar em tudo isso, eu cheguei a uma conclusão que sem a minha família, nada vale as outras coisas. É como se eu dissesse que se Deus não for na minha vida, não tenho interesse pelas coisas aqui desse mundo. Então, eu estou aqui e estamos aqui porque estamos para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Mas a família é o nosso maior bem que eu possa aqui numerar, porque não tem dinheiro que pague, não tem nada que eu possa trocar pela minha família. Por isso, a minha família é o meu maior bem. E esse deveria ser o tema inculcado em todos os homens, em todas as mulheres, em todas as famílias. Então, eu sei que falar sobre família é algo bom, gratificante, serve para proteger, guardar, mas hoje, em nossos dias, a família, ela tem, esse tema família tem sido muito mudado, ou como se algumas pessoas perdessem o crédito da família. Esses dias eu estava reunido com uma pessoa importante na sociedade e ele estava, depois de termos uma conversa maravilhosa, de podermos fazer planejamentos, e ele contou a mim e alguns da minha equipe que tinha se separado há 2 anos e tinha deixado tudo para a esposa e para os filhos e estava começando do zero. Mas assim, quando ele falou isso, eu olhei para ele assim e digo, meu Deus, esse homem não tem sentido na vida. Qual o sentido na vida de um homem sem a sua esposa e seus filhos? E vice-versa. Não tem sentido na vida. Por isso, aquela tristeza que ele estava naquele momento. Disse que já tinha tentado começar de novo, estava vivendo com os pais agora e só se dedicando ao trabalho. Porque o sentido da vida dele não tinha mais sentido. No semblante dele não havia um sentido na vida. Porque eu penso o seguinte, sem a minha família eu não tenho para que trabalhar. Porque eu trabalho para ela. Eu trabalho para sustentar minhas filhas e minha esposa. Consequentemente, eu estou nesse meio também. Então, hoje o sentido da vida do homem e da mulher é família. Sem a família, não vale nada as coisas para nós. Eu quero falar um pouco sobre a família. A família está sendo hoje, em nossos dias, atacado com muita força por aqueles que deveriam protegê-la. Então, as pessoas que governam, as pessoas que estão manifestando seus conceitos com respeito à família, à imprensa, à mídia, à academia, os formadores de opinião, em vez de fazer reuniões para defender a família ou cruzadas em favor da família, muitas vezes eles levantam bandeiras contra a família, tentando de alguma forma destruí-la. Então, querem acabar com o gênero, querem até difundir, mudar, transformar os papéis que a sociedade tem e a família tem. Então, é lamentável que aqueles que governam e julgam, não raro, não manifestam qualquer compromisso com os valores cristãos e forjam ideias para comprometer a verdade que a família prega e que vive. Então, e tentam mudar os fundamentos da família. Entretanto, nós podemos ver que isso
por fazerem isso, a família tem sido levada a um colapso na sua própria sociedade, porque lutar contra a família como legítima instituição que Deus fez é conspirar contra nós mesmos. É como se, quando você fala da família, você está falando de você mesmo. Se você luta contra a família, você está guerreando contra você mesmo. Então, a família tem passado por muitos ataques. Então, hoje, família tem sido mudado. Hoje, o papel da família, os componentes da família têm sido mudados. Eu sei que todas as pessoas têm seus direitos, que hoje, infelizmente, por causa desse relativismo, por causa de que muitos acham que o que eles pensam e que defendem é que é verdade, e têm fugido da verdadeira, ou da verdade verdadeira, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Por isso, hoje, nessa noite, eu queria dizer a vocês e falar para mim também, de uma forma que fique muito clara o que é a família e por que a família é o maior bem. A família, ela foi criada por Deus para promover felicidade no lar, na comunhão de um casal e de filhos. Destaco aqui algumas afirmações que diz que a família é o nosso maior bem. Então, queria enfatizar aqui, eu vou flechar, ou vou lançar sobre vocês aqui uma ideia que não é minha, mas uma ideia que é bíblica, uma ideia que vai dizer a você que o que é de fato a família e por que nós defendemos e por que sem a família nós não somos nada e não temos nada. Porque a família, ela não está fundamentada no que eu penso, no que eu tenho, no que eu sou. A família está fundamentada na criação de Deus, no que Deus criou e no que Deus fez. Por isso, ninguém pode destruir a família, mesmo que muitos tentem. Mas nunca a família vai ser destruída. Então, quero destacar aqui algumas afirmações importantes que eu e você precisamos entender. Primeira afirmação que eu quero dizer para você aqui é que a família é o nosso maior bem, porque foi instituída por Deus. Não foi pela sociedade, pelos juízes, por STF, por governantes, não foi por ninguém dessa estrutura. Foi por aquele que criou todas as coisas, pelo Senhor dos Senhores, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso dono. Quem sem Ele nós não podemos e não somos nada. Foi Deus que fez a família, foi Ele quem criou a família. No verso 22 do texto que nós lemos, diz assim, olha, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe a Ele. Essa foi a criação da família. O homem estava só, Deus viu que não era bom que ele estivesse só, e fez uma esposa, uma adjuntora, uma auxiliadora, uma mulher. Nesse momento Deus fez a família. E dessa família nós estamos aqui, deu frutos e estamos aqui porque Deus fez a família. Não foi explosão, não foi nada parecido com isso, foi Deus que criou a família. Por isso é que essa família é o nosso maior bem, porque não foi feito por homens, foi o próprio Deus que fez, instituiu e nos deu, por isso nós precisamos cuidar dela demais. Amém? Essa é a família que o Senhor nos deu. A família é uma ideia de Deus. Nasceu no coração de Deus, no céu, na eternidade. Essa é a situação da família. O mesmo Deus que instituiu a família, estabeleceu também princípios para que ela fosse governada, ou para governá-la. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento, uniu-se numa relação de plena comunhão emocional, espiritual, física no casamento. Esses dias eu fiz um casamento que eu achei maravilhoso. Então, geralmente no casamento, o melhor momento que eu gosto é na hora dos votos. A gente dá uma palavra que é bíblica, a gente fala tudo, canta as entradas lindas, mas quando o marido declama que vai amar a esposa, que vai cuidar dela, que vai dar a posteridade, que vai amá-la em todas as situações, e diz, eu prometo, esse é o maior momento. E é o momento que vai ser lembrado em todas as situações
da vida. E no casamento que eu fiz anterior, o cabo prometeu, ainda levantou para cima e jogou e mostrou a todo mundo o que ia fazer. Cuidou logo para não deixar cair no chão. Uma coisa maravilhosa. Então, achei lindo aquele momento. Então, o casamento é algo maravilhoso. É Deus que instituiu a família. E segundo os preceitos de Deus, o casamento, ele é heterossexual, monogênico, de uma forma que ele é indissolúvel. É algo que ninguém pode destruir. O casamento é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Consequentemente, a relação entre homem e homem, entre mulher e mulher, essa é, eu posso dizer até numa palavra bem, é uma aberração que o mundo tem ensinado, e nós precisamos estar se opondo a isso, porque não é por mim, ou pelos pastores ou liderança, é porque foi Deus que fez. E Deus fez assim. E não tem como mudar de jeito nenhum. Então, essa oposição ela está aberta e, de certa forma, é contrária aos preceitos de Deus, às condições divinas que o Senhor estabeleceu para o casamento. Então, no casamento deve-se prevalecer o amor e a felicidade, a fim de que a intimidade física seja desfrutada com pureza, deleite. Só dentro dessa perspectiva a família pode cumprir o seu mandato de dar ao mundo descendência santa. Porque não é só casar. Nós estamos aqui porque Deus deixou a descendência. Porque nós produzimos. Eu tenho 2 filhas. Até respeito algumas pessoas que dizem, olha, eu casei, mas eu não quero ter filho. Eu acho que tem alguma coisa errada. Mas respeito sua opinião. Mas é importante que todos que casam tenham desejo, vontade de dar continuidade à família. E ter, no mínimo, um. Eu sei que é difícil. Quando fala sobre filhos, alguns dizem, é porque não tenho condição, é porque eu não posso, é porque gasta muito, é porque depois que a gente cria não tem mais como segurar. Então, tem várias desculpas. Mas eu quero dizer que não foi eu, nem você que fez a família, que criou a família. Foi o próprio Deus. Quando você casa e você tem os seus filhos, Deus, Ele dá a condição de criá-los. Ele dá todo o suporte necessário para que a família continue crescendo e sendo cuidada. Porque não foi nós que fizemos. Mais uma vez eu digo, é Deus. Amém? Por isso, essa afirmação, ela é de suma importância. Foi Deus que criou a família. Então, por isso, nada nem ninguém pode destruí-la. A família é o núcleo da sociedade. Se não houver a família, não existe nada. Pode prestar atenção, tem alguns países que, há alguns tempos atrás, eu estudando sobre essa questão de descendência, de posteridade, de dar continuidade, da família crescer, eu estava estudando, alguns países proibiram dos casais ter filhos. Aí o que está acontecendo? Só tem velhinho no país. Aí agora, eles estão querendo trazer o povo de longe, para poder povoar o país, porque não tem como manter um país sem trabalho, né? Eles levam logo por aí. Aí o camarada tem, que nesse país que eu estou dizendo, tem pessoas que vivem até 100 anos. Então, aí como é que você, depois dos 70, não trabalha mais, e quem vai trabalhar? E quem vai cuidar das coisas? Então, isso destrói. Então, temos que ter filhos. Tá certo? Eu estou aqui dando agora conselho para os irmãos que estão a se casar, ou que casaram agora há pouco. Tenha filho. Não se preocupa não. Deus vai lhe dar todo o suporte necessário para que você crie seus filhos. E se for aqui na igreja, é no caminho do Senhor, com toda certeza, vão aprender a amar o Senhor acima de tudo. Vão dar continuidade. E a igreja cresce assim. Né, pastor? Então, vamos fazer isso também. Vamos ter filhos. Então, é um conselho que o pastor está lhe dando. Uma outra afirmação que eu quero dar aqui para nós,
segundo esse texto também, é que a família é o nosso maior bem, porque é guiada por Deus para cumprir a vocação do mundo. Então, por isso que eu estou dizendo, não vamos perder a paz. Deus é quem cuida da nossa família, Deus é quem cuida, Deus é quem guia, Deus é quem está no comando da sua família. Não é verdade que está no comando da sua família? Nós precisamos ter Deus no comando da nossa família. Nós não sabemos de nada, nós sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Se você vai chegar em casa, se seus filhos fizeram um jantar, um lanche, ou se não vai ter nada, nós não sabemos de nada. Então, amanhã, quando acordar, quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém sabe, Tiago já disse. Nós somos aqui como uma neblina passageira, que aparecemos por um pouco de tempo e logo nós desaparecemos. Mas o importante que você tem que saber é que Deus é quem cuida de nós e cuida da família. Ele tem prazer em cuidar da família. O verso 24 diz assim, por isso deixará o homem pai, mãe, e se une à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. É difícil, né? Então, eu casei, demorei um bocado para casar. A diferença de idade minha e de Poliana é... Quantos anos? É mais de 12, né? Pronto, 12 anos de idade. Eu demorei muito a casar. Eu gostava muito dos meus pais, da minha mãe. Mas no dia que eu casei com ela, isso já foi natural. Eu fui para a minha casa, fiquei lá com ela até hoje. E vou ficar ainda muito tempo, viu? Então, meu pai já faleceu, minha mãe, graças a Deus, está uma bênção, mas eu deixei pai e mãe. Isso é natural. Para algumas pessoas, quando você tem 15 anos, 20 anos e tal, e já faz muito tempo isso. Mas você pensa assim, nunca vou deixar minha mãe, nunca vou deixar meu pai. Mas a Bíblia diz que você deixa tranquilo por a sua esposa, pelo seu marido. Então, isso é um milagre de Deus. Paulinha deixou, não foi, Paulinha, esses dias? Benção, está aqui porque está, eu estou entendendo. Mas é importante esse entendimento aqui, que a família é o nosso maior bem, porque ela é guiada por Deus para cumprir a sua vocação lá no mundo, onde nós estamos vivendo. Nós cumprimos. A família, ela tem um papel de criar filhos no temor de Deus, para cumprir o que no mundo, os mandamentos cultural, que isso acontece, é normal. Nós levamos para a escola, tendo o entendimento que nós levamos nossos filhos para a escola, mas a escola ensina. Mas nós educamos os nossos filhos. Trazemos ele para a igreja ensina, mas nós temos o papel de educarmos. Isso é fácil? Isso não é fácil. Tem alguns momentos na história dos nossos filhos que há intervenção, choramos, gritamos, pedimos ao Senhor, mas o que nós precisamos pensar, eu quero dizer para mim e para vocês hoje, é que Deus cuida da nossa família. Ele cuida dos nossos filhos. Eu já vi muita história chega na adolescência, aí já chama o bichinho do adolescente de aborrecente. Não, é um momento e nós precisamos ter um cuidado muito grande. Já vi muitos pais angustiados, aperreados, porque a filha, quando chegou numa idade, queria mudar a cor do cabelo, queria ir só com a calça, aquela coisa toda que acontece. E muitos se angustiavam, se aperreavam e procuravam até psicólogo. Não se preocupa com isso, não. É Deus que cuida da família. Deus quem criou e Ele quem cuida. Eu estou dizendo, não, vou cruzar os meus braços e não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você cumprir o seu papel, vai acontecer muitas metamorfoses, muitas mudanças. Mas o Senhor é quem guia. O Senhor é quem cuida. O Senhor é quem governa. Então, nossos filhos são herança de Deus e devem merecer a nossa maior atenção, com toda certeza. Então, eu louvo a Deus pelas minhas filhas. Então, quero aqui dar um breve testemunho do que tem acontecido nesses últimos dias na minha casa, que eu acho que isso é um milagre, é uma coisa muito boa. Poliana fez uma cirurgia há alguns dias atrás, Deus foi bom demais, cuidou dela, guardou, protegeu. Mas nessa cirurgia, nós passamos a um hábito maravilhoso. Já tínhamos outros parecidos, mas esse foi bom demais. Então, todo dia de noite, quando nós chegamos, cuidamos das coisas de casa e tal, eu só chego
normalmente 10 horas da noite, quase todos os dias em casa. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Aí, 10 horas da noite, aí tomamos banho e tal. Aí os 4 se deitam na cama. A cama tem força nos pés lá, né? Para segurar os 4. Se deita nós 4 na cama e nós vamos ler a Bíblia junto. Vamos ler a Bíblia, vamos conversar sobre o que nós lemos na Bíblia, explicar um ao outro. As meninas me explicam a Bíblia, Poliana eu explico, todo mundo explica a Bíblia, o que entendeu. Lemos um capítulo toda noite. Depois de meditar um pedaço nessa porção bíblica, aí 1 hora. Então, aí ficamos revezando. Um lê, outro explica e outro ora. E isso desde da cirurgia de Poliana que nós temos feito isso. E isso tem sido maravilhoso. Quero indicar isso. Se você precisar de trocar de cama, troque de cama, porque essa é um bom hábito para a família. Isso mantém firme, mesmo sabendo que é Deus quem cuida, que é Deus quem guia a nossa família. Então, nossos filhos devem também cumprir o plano de Deus, serem vasos de honra nas mãos do Altíssimo. E eu e você, nós temos a responsabilidade de ensinar também, de conduzir, de estar no caminho. Você, pai, você, mãe, você é um instrumento de Deus para ensinar os seus filhos. Então, não vamos deixar nas mãos dos pastores. Está vendo, Poliana? Poliana, esposa do pastor, tem que deixar um pouquinho na mão do pastor, mas não deixa para só os pastores ensinar seus filhos, só os professores da escola dominical. Ensina em casa também, ensina quando você vai levar na escola, quando traz da escola, quando vai para o médico, em todos esses momentos que você está ali com ele, aproveita para ensinar. Isso é bíblico, isso é o que Deus espera de cada um de nós. Então, sempre que você tiver com os seus filhos, faça isso. Ultimamente eu tenho tentado, eu estou já com mais de 50 anos e estou sentindo algumas dificuldades para acompanhar alguns movimentos delas. Aí eu estou tentando, enquanto eu tenho alguma forcinha, então, estar junto com elas. E eu tenho feito algumas aventuras. A aventura que eu estou planejando com ela é dormir dentro do mato, uma mata fechada, em uma barraca de acampar, só nós 3. Poliana não vai ficar de fora, porque ela não gosta muito desse negócio. Então, nós 3. Então, eu estou planejando já faz alguns dias, já conversei com ela, já arrumei a barraca, já está tudo organizado. A mata eu já escolhi, já tem um pé de árvore lá que eu vou colocar. Então, essas coisas que eu gosto de fazer com minhas filhas também, e que eu indico. Pode ser que a minha ideia seja um pouco diferente, mas tem muitas coisas que você pode fazer com os seus filhos, muitos hábitos bons, para nesses momentos você passar a ensinar, a falar. Então isso é maravilhoso, porque os nossos filhos precisam cumprir o plano de Deus, e é nossa responsabilidade ensiná-lo no caminho acerca desses planos que Deus estabeleceu. Então, os nossos filhos devem ser preparados, devem ser ali estarem na brechas. Deve ser também algo, como se a Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha, é isso? Como flecha, vê bem, nós andamos com eles, mas vai chegar um momento que você vai mandar eles para bem longe, e eles precisam acertar o alvo. Quando eu fiz assim, os irmãos sabem, né? Sabe como é? Então, é para muito longe, estica muito, bota muita força, e eles vão para bem longe de você. E lá eles precisam se dar bem, porque você fez o alicerce. Lá você ensinou a eles e eles vão estar bem. Tem hoje, Brenda e Priscila estivesse aqui, e ia dizer, mas pai, o senhor falou muito de mim, falou de tanta coisa, né? Depois, mas eu vou falar de quem? Eu vou falar dos meninos de Hamilton, né? Eu vou falar do meu, porque é meu, né? Priscila vai fazer 17 anos, não é isso, Paulina? Tem que perguntar, porque estou já depois de 50. Então, vai fazer 17 anos. Então, esses dias eu soltei ela na rua.
Aí disse, eu vou esperar você lá em tal sinal. Mas um aperreio grande, porque nunca mandei Brenda nem Priscila, vão de ônibus, vão para o centro, vão resolver as coisas, vá fazer isso. Nunca fiz isso. Na verdade, nós tivemos medo de fazer isso. Mas vai chegar o momento de fazermos isso, de precisar fazer isso. Só que eu mandei Brenda, Priscila, Priscila, eu vou estar em tal sinal, dessa saia, que eu vou lhe esperar no sinal. Se ele abrir, eu estou na frente. Aí eu lá, olhando no retrovisor, por todo o canto, ela já saiu do prédio lá e desceu. Aí eu vi, sabe o quê? Priscila indo para o outro lado. E, meu Deus, como é que pode? Aí foi para o outro lado, eu segurei a buzina do carro, liguei o alerta do carro e ela não viu o carro. E não sei o que era um negócio daquele, não. Mas aí depois de uns 10 minutos de zoada, de barulho, daquela coisa toda, o telefone não atendia. Aí ela foi e não achou, aí voltou. Aí viu o carro. Eita, que coisa boa, ela viu o carro. Porque senão já estava pensando, vou ter que descer do carro e sair correndo para poder pegar ela. É uma coisa terrível. Nós precisamos... É uma coisa que estou fazendo agora. Então, Priscila vai completar 17 anos. Tentando fazer isso agora. De soltar ela nos cantos. Supervisionada, olhada e tal. Então, os nossos filhos é assim. Quando falei da flecha, a minha flecha está um negócio devagar. Mas a minha intenção é que ela voe longe. Que ela consiga adorar a Deus, buscar a Deus sozinha. Que ela consiga fazer tudo o que Deus tem para ela e no coração dela e para ela na sua vida. Que ela faça isso. E eu de longe vou ficar só olhando. É uma coisa terrível. E não somente isso, mas é em várias áreas, em muitos movimentos. Então, eu digo com certeza que a família é o nosso maior bem, porque além de Deus cuidar, nós cuidamos demais. De uma forma que até nós protegemos tanto que às vezes é ruim. É ruim. É ruim mesmo. Então, ela está agora com quase 17 anos e já tem uns camaradas. Sabe como é? E eu já precisando chegar perto de uns, ei, ela não é agora, ei, não está nem perto, ela nem pensa nisso. Tá certo? Tá certo. É um negócio difícil ser pai. É difícil cuidar da família. Por isso que eu e você temos que ter uma certeza. Que Deus é quem cuida. Deus é quem sabe fazer tudo. Às vezes nós ficamos apreensivos, não sabemos tal, mas eu sei, lá na frente, o que eu tenho orado é que Deus dê a elas duas, um marido abençoado, que eu vou recebê-los como filho. Então, esses dias a gente estava sentado para almoçar, aí saiu uma história e eu viajei. Eu digo, eita, quando tiver aqui meus 2 genros, minhas 2 filhas, tal. Aí elas acharam estranho. Mas eu preciso pensar nisso. Eu preciso orar por isso. Já que eu entendo que é Deus quem dá, que é Deus quem cuida, eu preciso pensar nessas coisas. E até me preparar para esse momento difícil que vai ser na minha vida. Mas vai ser um dia. Amém? Vocês pais sabem o que eu estou pensando aqui, o que eu estou dizendo. Né, Hamilton e Ana? É difícil. Muito difícil. Para mim é muito difícil. Mas eu vou enfrentá-lo. No momento que for, é certo. Eu vou enfrentar e vai ser o momento que Deus vai ser glorificado. Amém? E vou ter minhas filhas abençoadas. Uma outra afirmação que eu queria fazer aqui e queria terminar com essa afirmação é que a família é o nosso maior bem, porque é um presente de Deus. É um presente que Deus nos deu para cuidarmos. É um presente, algo que nós não fizemos nada por isso, foi Deus que nos deu. Vê bem, o verso 23 diz assim, e disse o homem, esta afinal é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Esse foi um presente que o próprio Deus fez para o homem, a mulher, a família. Esse maior bem foi Deus que deu. E de uma forma muito especial, Ele nos deu para que viesse cuidar. É por isso que eu cuido tão bem de Poliana. Eita, Deus do céu.
É por isso que você cuida tão bem de Ana. É por isso que você cuida tão bem de Fernanda. Porque foi um presente que Deus deu a você. E eu estou dizendo assim, mas é vice-versa também. Então, Fernanda recebeu um presente. Poliana recebeu. Ana. Todos que estão aqui receberam um presente de Deus para cuidar. Então, por isso, cuide muito bem. Porque isso é o desejo de Deus. Então, seria uma consumada insensatez gastarmos o nosso tempo correndo atrás das coisas. E que você pode prestar atenção, quando eu disse aqui propositalmente, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Que essa é a situação de muitos aqui. Ou que não trabalha de manhã, de tarde e de noite, mas trabalha de manhã e de tarde. E quanto tempo nós dedicamos para a nossa família? Que momento você cuida dela? Qual é a situação que você está gastando tempo com a sua família? Então, eu sei que tem muitas pessoas que acham o seguinte, que precisa ter muita coisa, precisa ter muito dinheiro, precisa ter muito sucesso, muita riqueza, aí depois, quando eu tiver com tantos anos aposentado, é que eu vou me dedicar à família. Não faça isso não. Olha, você tem que se dedicar à sua família hoje. Está com a saudinha, está com força ainda, cuide da sua família. Depois que você tiver com 70 anos, os outros vão cuidar de você. Então, a aposentadoria só dá para comprar o remédio. Então, não dá para fazer muita coisa. Então, eu estou falando de muitas realidades. De pessoas que trabalham a vida toda. E chegam com 70 anos, só é para que dar o remédio. O dinheirinho do saláriozinho do INSS, somente. Então, nós precisamos cuidar da nossa família hoje. Não adianta você ter todo o sucesso e você ter fracasso na sua família. E a gente vê muitas dessas pessoas que estão aí na mídia, mas olha para a família, como é que está, qual é a situação. Então, é importante demais você dedicar tempo à sua família. Porque não adianta, não tem como você ter... É uma loucura muito grande nós acharmos que, por termos muito dinheiro, vamos ter uma família abençoada. Por termos muita condição, por ter status, nós vamos ter uma filha abençoada. Ou filhos, ou esposa, ou família. Família é abençoada quando nós gastamos tempo com ela. Família é unida quando nós demonstramos amor com ela. Então, eu lembro-me que meu pai, que já faleceu, mas era um pai muito amoroso. Mas ele só veio descobrir isso depois dos 50 anos. Meu pai não me beijava. Meu pai não me abraçava. Muitas pessoas acham que isso é errado, você beijar o seu filho, beijar o seu pai e tal. Mas ele veio descobrir isso depois dos 50 anos. Aí depois dos 50 anos, meu pai virou beijoqueiro. Ele beijava todos os meus irmãos. Ainda tinha alguns dos meus irmãos que não gostavam, porque não aprendeu de pequeno, né? Então, nós precisamos ter essa comunhão, nós precisamos nos dedicar a isso. Eu não estou dizendo aqui, não, só ama quem beija. Não estou falando disso, só ama quem abraça. Mas, quando nós abraçamos e beijamos e ficamos juntos, isso é demonstração de que nós amamos de fato, de verdade. Eu sei que você pode ter outras formas de demonstrar amor para com os seus filhos, mas os filhos que estão aqui, vocês gostam de um beijo, um abraço do seu pai ou não? Sim, ó. Mesmo sendo homem, nós gostamos do abraço do pai e da mãe. Talvez, quando vai deixar na escola, né, fique com vergonha porque o pai beijou, a mãe beijou, né? Por causa os outros estão vendo. Isso acontece muito, mas seu pai e sua mãe amam isso. E você também vai aprender a fazer isso. Então, a minha família todinha é uma família beijoqueira. Então, nós aprendemos isso. Depois dos 50 anos de papai, nós começamos a isso. Então, pode prestar atenção. Geralmente, hoje, até eu faço assim, pronto. Eu pego na mão de Hamilton, mas eu dou um abraço nele. Não beijo ele não, porque né, não dá certo. Mas eu dou um abraço nele. Então, eu tenho isso. Nós precisamos disso. Então, eu gosto de abraçar. Isso é mais forte. Se eu pego na sua mão, eu não pego para você quebrar meus dedos, não. Mas eu pego dizendo, eu me importo com você. Então, porque não tem pessoas assim que não tem essas coisas no falar, no se dar. Nós precisamos
cuidar muito disso. Então, nossos filhos precisam aprender isso em casa. Então, o amor também é assim. Então, nós precisamos, em algumas situações, ensinar essas coisas. Então, investir na família é investir em nós mesmos. Então, quando você investe na sua família, antigamente tinha um pensamento sobre investir na família, tinha alguns pais de família que tinham 10 filhos. Eles queriam ter muitos filhos porque o campo de algodão, o campo de feijão era muito grande, e ele, para não pagar a mão de obra, e eles ficavam bem nesse. Hoje não tem mais um negócio desse. Quem é que tem coragem de ter 10 filhos hoje? Eu pretendia ter 10 filhos, mas quando chegou nos 2, eu vi que o negócio hoje não dá mais para essas coisas todas, né? Mas nós precisamos investir na nossa família. E é investir em todas as áreas. Em tudo nós precisamos investir. Gastar tempo com a nossa família. É fácil? Não é fácil. Porque o mundo diz que você tem que ganhar dinheiro, senão eles vão passar fome. O mundo ensina isso. Nós precisamos gastar tempo. Tempo conversando, tempo ensinando, tempo reclamando, dizendo isso está errado. Olha, e você não pode fazer, você tem que mudar isso aqui. Se nós não fazemos isso, se você não disciplina seu filho, se você não diz que ele está errado, se você, quando ele está fazendo uma coisa muito errada, você tem medo da reação dele, do que ele vai responder em algumas situações, pode acreditar. Se você não fizer, daqui a pouco, na escola chama a sua atenção. Pai, vem aqui porque o seu filho está batendo nos outros. Se você não reclamar em casa, daqui a pouco, quando ele tiver um tempo de idade, você vai buscar ele na delegacia, porque ele bateu em gente, porque ele matou gente, porque ele fez coisa errada. Então nós precisamos cuidar aqui no seio familiar, para que não chegue lá fora. Amém, irmãos? Por isso, isso é um investimento na nossa família. Nós precisamos semear nesse canteiro que é muito fértil e é a garantia de uma abundante colheita. Quando a família vai bem, a igreja vai bem e a sociedade vai bem. Pode prestar atenção, mas se a família vai mal, tudo vai mal. Quando a sua família está em crise, está passando uma dificuldade muito grande, você olha até para as coisas que você tem e você diz: meu Deus, isso não vale nada. É como quando você não investe na família e tem algumas situações em que seus filhos queriam, sua esposa queria, como tenho visto muitas situações de pais avarentos, mães avarentas, com os filhos, com a família. Esquece de investir nos filhos. Lá mais na frente, o que é que vai ter? Não, pai tinha e ele escondia. Ele podia e não me dava. Então, vamos mandar ele para o São Vicente de Paula. Desse jeito que acontece. Quando é o contrário, não. Eu vou cuidar do meu pai até a última hora. Pode o sangue dar na canela. Então, é isso que acontece. Então, por isso, cuide da sua família. Faça o que você puder com a sua família hoje. Não deixe para fazer quando você tiver para se decepcionar, não. Faça hoje. Por que eu estou dizendo isso? A sua família é o maior bem que você tem aqui na terra. Pode até ter uma conta muito grande, não sei quantos milhões, não sei se você tem, Hamilton, não sei se você tal, mas eu digo a você, o maior bem que você e eu, que nós temos, é nossa família. Quando nós estamos com ela, nós estamos felizes. Quando uma adoece, quando está em perigo, nós ficamos apreensivos, porque é só a família que nós temos. Quando acontecem dificuldades e problemas, não é para a casa do vizinho que você vai, não é para a casa de outras pessoas, não é para a igreja. Você está com a sua família ali. É com a sua família que você resolve suas coisas. Então, para concluir, eu quero dizer isso. Bote na sua cabeça que o melhor que você tem está na sua casa. Não está na do vizinho nem de outro, não. É a sua família, que é o maior bem que você tem. Amém, irmãos? Queria concluir lendo um texto. 1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8. Abra esse texto aí, para finalizarmos. Eu sei que já tem muitas pessoas que sabem.
1 Timóteo, capítulo 5, o verso 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É duro, pesado? Porque o que eu estou dizendo a vocês é verdade. O maior bem que vocês têm hoje é a sua família. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor e vamos pedir com sinceridade, com alegria no nosso coração, dizendo hoje: eu quero olhar diferente para a minha família. Eu quero cuidar dela mais ainda. Se eu já cuidava, eu vou cuidar mais. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome, Senhor, por todas as coisas. Quero louvar o Teu nome pela minha família, Senhor. Eu quero engrandecer o Seu nome pela minha família, pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor é na minha família e na minha casa. E quero também, nesse momento, Senhor, pedir que o Senhor coloca no meu coração mais amor, mais desejo de cuidar dele, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu peço também, Senhor, para cada família aqui representada, que eles possam cuidar das suas famílias como cuida deles mesmos, como cuida do seu coração, da sua mente, do seu corpo físico, que eles cuidem da sua família o melhor possível, como melhor do que qualquer coisa. Essa é a minha oração nessa noite, Senhor, que nós venhamos entender isso, que o maior bem que o Senhor nos deu é a nossa família. Muito obrigado por ela, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém.